Não se sinta inferior porque alguém disse que você é uma pessoa inferior. Alguém pode ter dito para você, você não está no meu nível. Alguém pode ter dito para você, você não é nada, você está debaixo dos meus pés, você tem que beijar os meus pés, você é inferior a mim. Ei, não aceite isso não. Falaram isso para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era tratado como inferior por aquela igreja de Corinto, aquela igreja que tinha todos os dons espirituais, que era rica em conhecimento, em sabedoria, por causa da pregação de Paulo. O apóstolo Paulo que fundou aquela igreja de Corinto, ele foi usado por Deus para lançar o alicerce que era Jesus. E muita gente daquela igreja, a maioria dela, daquele povo, conhecia o apóstolo Paulo, só que eles não honravam o apóstolo Paulo. Olha que coisa, muitos deles foram salvos pelo apóstolo Paulo, pela pregação do apóstolo Paulo, mas mesmo assim era tratado como inferior, como um desqualificado, como um insignificante, como um fraco, como um farjuto, como um indigno, sem moral. Ei, não dê ouvidos para isso não. Em nome de Jesus, o apóstolo Paulo, quando a igreja tratava ele como inferior, uma igreja que ele fundou, uma igreja que ele cuidou, uma igreja que ele pregou o evangelho, e muita gente foi salva por ele. Olha o que ele disse. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 5. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. O apóstolo Paulo, ele fala, eu não me sinto inferior aos demais. Eu não me sinto. As pessoas ficavam comparando o apóstolo Paulo com Pedro, Tiago e João. Por quê? Mas eles andaram com Jesus, você não andou, fisicamente falando. Então, mas quem foi mais usado por Deus? O apóstolo Paulo, ele chega a dizer, eu trabalhei muito mais do que os apóstolos, não eu, mas a graça de Deus que estava em mim. Olha que coisa, o apóstolo Paulo, ele não saiu para atirando para todos os lados, né? Espiritualmente falando. O apóstolo Paulo não saiu discutindo, brigando, não. Ele só falou da palavra. Ele falou, não me sinta inferior. É o que você tem que fazer, meu querido. Você não tem que brigar com ninguém, você tem que discutir com ninguém. Você só tem que saber a sua posição. Você é filho de Deus. Em nome de Jesus. Se tratar o apóstolo Paulo dessa forma, um homem que teve um encontro com Cristo sobrenatural, um homem que era cheio do Espírito Santo, de conhecimento, um homem que teve a visão do terceiro céu, tinha um status, uma posição no reino de Deus, aconteceu isso? Olha que coisa. Irmãos, isso acontece com as pessoas que estão lá em cima, como que estão lá embaixo também. Então, não importa a posição, não importa o status social, o que importa é a pessoa saber quem ela é. Não deixe ninguém tratar você com inferioridade. Não aceite ser diminuído. O apóstolo Paulo não aceitou. Ele falou, eu não sou inferior. E você também não é. Guarde essa palavra. Você é filho de Deus. Deus abençoe.